Muito boa noite, igreja. Alguém perdeu o horário hoje de manhã? Tinha que ser, né? Tá bom. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu tô com frio, não sei se vocês estão com frio, mas eu tô com frio, muito. E eu quero que vocês abram suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 18. Nós vamos trazer uma mensagem simples, mas que possa trazer um pouco de esperança para o nosso coração. Mateus 18. Fico feliz de estar aqui novamente. Peço perdão por minha ausência todos esses últimos dias, trabalhando justo nos horários de culto, e as coisas da escola também, fazendo trabalho de faculdade, indo para lá fazer prova, mas passou. Mateus capítulo 18, o tema da mensagem é ser como criança. Mateus 18, versículo 1, diz assim: Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Eu vou ler o versículo 3 novamente. Eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Vamos orar mais uma vez? Eu te louvo, Pai, pela oportunidade que nós temos de ouvir a sua palavra, de meditar nela. Ó Deus, é muito bom saber que o Senhor está aqui conosco e que o Senhor se importa, Pai, com cada um que está aqui e quer nos ajudar, Pai, a viver uma vida melhor. Obrigado, Pai, que a sua palavra seja um refrigério, Pai, ajude no nosso dia a dia, Pai, nosso cotidiano possa ser cheio da sua palavra e que ela possa nos transformar. Que o seu Espírito esteja falando conosco, Pai, neste momento. Em nome de Jesus, amém. Você já parou para observar uma criança alguma vez? Já parou alguma vez para só observar uma criança? Essa semana teve 3 assuntos, notícias que me chamaram bastante atenção, e a minha intenção era trazer alguma mensagem de esperança. Só que os assuntos eram um pouco meio complicados. O primeiro, não sei se vocês ficaram sabendo, ouviram, que jogadores da seleção da Venezuela, quando vieram para jogar contra o Brasil, que eles compraram produtos de higiene aqui no Brasil, porque a crise lá está pior que aqui. Então não consegue comprar pasta de dente, shampoo, eles compraram aqui no Brasil. Os jogadores, né, que com certeza têm uma renda maior. Falei sobre isso no boletim. Se você não leu, lê o boletim. Você está lendo o boletim? Tem que ler o boletim. A intenção é que não precisamos mais dar avisos aqui, mas que você esteja atento no boletim. A segunda notícia que eu vi foi sobre um muçulmano que atropelou alguns judeus num ponto de ônibus. Quem viu isso aí? Só eu, aí o Gabriel. Um muçulmano lá, né, naquela região lá, atropelou alguns judeus num ponto de ônibus, desceu do carro dele e esfaqueou aqueles que já tinham atropelado. Eu falei, não vou falar sobre isso, vou falar sobre esperança. E a outra coisa foi o Dia das Crianças. Como foi o seu Dia das Crianças? Você que não é criança mais, que já tem barba, já tem barriga, né? Como é que foi? O meu foi maravilhoso. Brinquei bastante com as minhas filhas o dia todo. Estava frio, joguei água nelas. É legal fazer essas coisas com as crianças. Foi muito bom. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque é exatamente sobre isso que o texto está falando. Você já parou alguma vez para observar uma criança? Só ficar olhando o jeito dela de agir, de reagir, de como ela sai de algumas situações, como que ela faz para superar suas barreiras. Isso é importante porque é exatamente sobre isso que o texto nos diz. O texto nos dá início com uma pergunta. Quero que você imagine essa cena, os apóstolos, né, juntamente com outras pessoas em volta de Jesus, e de repente eles falam, ó, Jesus, quem que é o maior no reino dos céus? Na verdade, a discussão ali era entre eles mesmos, para saber quem deles era o maior. Mas
Talvez eles pensaram que Jesus ia virar para eles e falar assim, maior no reino dos céus. Está bem claro, né? Maior no reino dos céus é Abraão. Abraão, pai da fé, né? Foi obediente a Deus, fez tudo o que Deus queria. Ou quem sabe eles esperavam, o maior no reino dos céus, Moisés. Deus falava face a face com ele. Como assim quem é o maior no reino dos céus? Ou até mesmo eles pensavam que Jesus iria apontar um deles. Porque eles estavam conversando entre eles e talvez o diálogo fosse, mas eu sou maior, porque eu trouxe mais pessoas para Jesus. Aí o outro falava, mas claro que não. Eu sou maior, porque eu fiz mais sinais, eu fiz mais maravilhas. E o outro, não, eu que sou mais próximo de Jesus. E aí Jesus apontasse para um deles, você é o maior no reino dos céus. Só que no meio daquilo tudo, Jesus observa, né? Jesus, com toda a sua inteligência, sabedoria, observa toda aquela cena e de repente ele pega uma criança, uma simples criança, coloca no meio deles e aponta para a criança, fala, vocês todos aí que estão se achando os maiorais, maior no reino dos céus, se vocês não se tornarem como essa criança, com a humildade dessa criança tem, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Reparem que a resposta de Jesus não foi sobre quem era o maior no reino dos céus. Ele disse, quem não se tornar como uma criança, jamais o quê? Entrará no reino dos céus. Isso é sério. Isso é muito importante. Agora, o que Jesus estava dizendo sobre ser como criança? E é sobre isso que nós vamos refletir, meditar um pouco hoje. O que é ser como criança? Porque às vezes nós temos uma ideia diferente. E eu quero deixar bem claro já que ser como criança não é fazer birra igual a sua esposa faz quando ela quer um sapato. Ser como criança não é comer terra, que nem o Gabriel come terra às vezes. Ser como criança não é chorar, esgoelar porque bateu a cabeça na quina da porta. Jesus não nos chama para uma vida de infantilidade. A própria palavra de Deus nos diz, né, textos do apóstolo Paulo sobre crescer na graça, no conhecimento, de não agir mais como menino na fé. Não é isso que Jesus está falando. Não é agir como o infantil. E se não é isso, o que é ser como criança? Então eu quero enumerar para vocês hoje 7 adjetivos. Eu queria que você anotasse, anota aí, se você quiser, no celular, no bloco de notas, onde você quiser, se não tiver nada para anotar, presta bastante atenção, porque isso é importante. Lembra que aquele que não for como uma criança, jamais entrará no reino dos céus. O que é ser como criança? Primeiro, ser como criança é ser inocente. Ser como criança é ser inocente, viver sem malícia. Desde o início da humanidade, quando nós vemos quando Deus criou o homem, e aí o primeiro pecado entra na terra, né, o homem comete o pecado, qual que foi a primeira atitude que ele teve? Cobrir a sua nudez. E daí para frente, por muitas vezes, a mente do homem tem sido corrompida com tanta podridão, com tanta imundície. E o que eu mais percebo muitas vezes é que os cristãos eles têm se esquecido de que sua vida de santidade é contínua e que eles devem permanecer em total alerta para que essa vida de santidade continue verdadeira, firme. Eu lembro quando eu fazia seminário, no intervalo, alguns alunos, alguns amigos nossos saíam e a gente ficava na frente da escola, conversando. E alguns deles, né, tinham acabado de ouvir alguma coisa sobre santidade ou sobre o Espírito Santo e tal. E às vezes passava uma menina na rua, eles olhavam e falavam, oh, tentação, passa a tentação, mas passa bem devagarinho. Era mais ou menos esse o nível das pessoas que estavam ali falando sobre Deus, estudando sobre Deus. E sabe o que eu percebo? Que por muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos ouvindo da palavra de Deus, nós estamos falando sobre Ele, mas a nossa mente ainda está corrompida. Tem malícia na nossa mente. Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele dá muitos adjetivos ali. Ele fala, finalmente, irmãos,
tudo aquilo que for verdadeiro, tudo aquilo que for respeitável, tudo aquilo que for justo, tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for amável, tudo aquilo que for de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. As coisas que estão no seu pensamento são verdadeiras? São puras? São justas? É de boa fama? Tem algum louvor naquilo que você está pensando? Então é isso que deve estar no nosso pensamento. A nossa sociedade cristã, devia ser um exemplo para o mundo de uma vida sem malícia, sem maldade. E eu já peguei muitas vezes pessoas de um irmão abraçar uma irmã e ele fala lá, está tendo um caso com ela. Ou alguém vai lá e oferece algum dinheiro, ajuda alguém, ele está com segundas intenções, ele está querendo alguma coisa. Ixi, quantas vezes eu já vi esse tipo de situação acontecer? Não sei se você já viu, mas algumas crianças, elas correm para os seus professores e elas agarram, eles abraçam e dão um beijo sem problema nenhum. E os pais acham ruim, porque pensamento malicioso. Não da criança, mas talvez do professor. E que nossa sociedade seja diferente. Que nós possamos ser diferentes. Que possamos fazer uma faxina na nossa mente para poder viver sem malícia. E o mundo possa encontrar na gente esse coração de criança. O que é ser como criança? É ser inocente. O que mais quer ser como criança? 2. Ser como criança é estar sempre crescendo e em evolução. Ser como criança é estar sempre crescendo e em evolução. Eu fico impressionado com as crianças, como elas conseguem aprender as coisas fáceis, como elas evoluem rápido, como elas estão sempre aprendendo. Eu observo minhas filhas lá em casa, a Alice, a pequenininha, está começando a contar. 1, 2, culpa da Dani. A Júlia está falando inglês, eu fico com a raiva dela, que ela fica me corrigindo. Não é red, papai. Dá uns tapas nela. Mas nós precisamos crescer. Eu preciso crescer, você precisa crescer, pastor Just precisa crescer, todos nós precisamos crescer. Crescer emocionalmente, espiritualmente, fisicamente eu não tenho como mais, a não ser que seja, pro lado assim. Mas nós precisamos crescer. E quantas vezes nós já vimos cristãos que estão há 87 anos na igreja e é o mesmo padrãozinho. Não cresce, não evolui, tudo é a mesma coisa, você entra no mesmo lugar. Às vezes não é nem no mesmo lugar que você entra, é no mesmo setor da igreja, né? Você entra no mesmo setor e não gasta mais tempo com Deus, não ora mais, não cresce, não tem mais a Bíblia, vive de coisas do passado. Porque naquela época eu evangelizava demais. Naquela época a gente chegava na igreja, a gente fazia a vigília, mas não tem nada de novo para acrescentar na sua vida. Não cresce, não evolui. Esse não é o tipo de padrão que Deus pede para a nossa vida. O último versículo de 1 Pedro diz: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Crescendo, sempre evoluindo. Para que uma árvore possa crescer, é necessário alimentá-la. Você tem alimentado a sua vida espiritual? Ou será que já te passaram 10 anos de vida espiritual, mas é o mesmo padrão? É a mesma meia hora com Deus, é a mesma oração no almoço e na janta, e nada mais. Será que os pecados ainda continuam na sua vida, aqueles mesmos pecados de 30 anos atrás? E é que é difícil vencer. Nós precisamos estar evoluindo, sempre crescendo. O que você planta na sua vida? A árvore só cresce se dar alimento a ela. Nós só vamos crescer se nós gastarmos mais tempo crescendo na palavra de Deus. O que mais quer ser como criança? Ser como criança é amar sem esperar nada em troca. Amar sem esperar nada em troca. Já viu aquelas crianças em que os pais nem ligam para elas, desprezam, parece que elas nem existem, e elas são loucas pelos pais? E não é por falta de opção, não é porque o pai é o dono da guarda, às vezes tem avó junto, tem avô, tem irmãos, tem primos, tem tios,
mas quer ficar atrás do pai, quer ficar atrás da mãe. Por quê? Qual que é o motivo disso? Elas amam. E elas amam, simplesmente amam. Amam verdadeiramente e amam incondicionalmente. Será que nós estamos nesse mesmo patamar de amor? E quando nós analisamos isso, nós percebemos que com os adultos, muitas vezes é diferente. Os adultos, eles amam. Não digo que eles não amam, eles amam. Mas ao mesmo tempo que eles estão entregando o amor com uma mão, com a outra mão já está apontando, querendo o mesmo amor de volta. Ó, filhão, eu te amo demais, ó, eu vou entregar toda a minha vida por você, vou fazer tudo que for bem para a sua vida, mas você sabe, né? Você tem que amar o papai. Ó, minha esposa, a Bíblia fala que eu tenho que te amar como Cristo amou a igreja. Então, eu estou entregando meu coração para você, mas se você não me amar, e sabe o que é pior? Por muitas vezes, acontece além disso. As pessoas, elas esperam ser amadas primeiro, para depois amar. Ah, se meu marido não me elogiar, não entregar flores, coitado dele, problema dele. Se meu filho não vier conversar comigo, ele vai se virar sozinho. Esse não deve ser o nosso padrão. Em Hebreus capítulo 13, versículo 1, diz que o amor fraternal deve ser constante. Sem consequências, sem causas, sem porquês, simplesmente deve ser constante. Independente daquilo que acontece, independente de como as pessoas agem conosco, o nosso amor deve ser constante. Será que o seu amor é constante? Será que é incondicional? Ou será que nós sempre estamos esperando algo em troca? Eu vi uma vez uma menina falando exatamente a respeito disso. Amar é um jogo de troca. Porque se eu amo alguém, eu estou esperando alguma coisa de volta. Mas o amor de Deus, ele não espera nada de volta. Ele é incondicional. E que seja esse amor que nós tenhamos na nossa vida. Eu li de uma mulher que ela fez um projeto na faculdade chamado Projeto Sorriso. E o projeto, ele simplesmente, ela tinha que sair na rua por alguns dias e sorrir para as pessoas que ela não conhecia. E depois de ter feito essa pesquisa e tudo mais, ela fez um relatório, eu li esse relatório na internet, muito interessante. Ela fala que 90% das pessoas sorriam de volta. Mas o mais legal do que isso é que ela, no finalzinho do relatório, ela fala assim, o importante não foi se as pessoas sorriam para mim ou se elas não sorriam. O importante é que eu sei que o meu sorriso fez a diferença no dia delas. E que esse possa ser o nosso padrão de amor. Amar sem esperar nada em troca. Quer ser como criança? 4. Ser como criança é não se preocupar com o futuro. Agora eu peguei no seu calo. Ser como criança é não se preocupar com o futuro. Você tem entregue seu futuro para Deus? Tem entregue os seus planos, os seus projetos para Deus? Você tem a consciência e acredita que Deus está no controle de tudo, inclusive dos nossos dias? Nós cremos, mas entregar os nossos planos, nosso futuro para Deus, como é difícil. E se nós pegarmos alguma criança e perguntarmos para ela, uma criança pequenininha, falar, e aí, fim de semana está chegando, o que você vai fazer? Ela vai falar uma coisa nada com nada. Ou se pegar uma criança um pouquinho maior, ela vai falar sobre coisas muito importantes, como amanhã eu vou jogar bola, talvez ela tenha no médico, eu vou no médico amanhã também, vou jogar videogame, vou ficar um pouquinho com meu pai. Provavelmente você nunca vai ver uma criança falando assim, amanhã estou preocupado aí com essa crise aí do Brasil, não sei se vai ter meu mamar, né? Talvez até o mamar tem, mas o Todd está caro, talvez o Todd... eu não estou conseguindo dormir porque eu não sei como vai ser o episódio do Bob Esponja amanhã. Você não vai ver nada disso. Essa semana, na quinta-feira, né, precisamente, a Alessandra perdeu a chave do carro. Né? O Brasil e a Tina foram lá me ajudar a revirar toda a casa, mas depois me ajudaram a limpar. Obrigado. A Alessandra perdeu a chave do carro e tal, e aí eu estava trabalhando à noite ainda,
e ela me mandou uma mensagem, perdi a chave do carro, eu desesperado lá no trabalho, e orando, aí a chave do carro, eu não sabia se o carro estava aqui na frente, se estava lá em casa, se ela perdeu no meio do caminho. E aí, cheguei em casa no outro dia de manhã, a Alessandra chateada, magoada. E aí eu olho para a Júlia. Papai, nós estamos sem a chave do carro. Liga a televisão para mim. É mais um dia. A Alice nem sabia o que é a chave. É mais um dia. Mas nós não. Nós nos preocupamos. Nos preocupamos todas as vezes que essas coisas acontecem conosco. Esse tipo de ansiedade pertence aos adultos. Aqueles que são como crianças não agem dessa forma. 1 Pedro 5,7, um versículo muito conhecido, diz: lançando sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade. Por quê? Ele tem cuidado de vocês. Ali não fala entregando, mas a palavra realmente é lançar, é longe. Lança. Entrega nas mãos de Deus. Mas nós não fazemos isso muitas vezes. Mateus capítulo 6, que fala muito sobre isso, fala, ó, Deus cuida dos pássaros, porque Ele não vai cuidar das suas roupas, da sua comida, do seu dia a dia. O versículo 34 diz uma coisa muito interessante, ele diz assim, ó, basta para cada dia o seu mal. O mal de hoje é só hoje, mas nós preocupamos com o mal de hoje, e o mal de amanhã, e o de depois de amanhã, e assim vai. E vivemos uma vida de ansiedade. Eu não lembro mais qual país que foi, aconteceu isso uns 10 anos atrás. Houve um caso num país aqui da América do Sul, em que alguns jovens estavam num barco, num rio, e o rio terminava numa queda d'água. E, de repente, começou a agitar as águas, e eles ficaram com medo, e esse barco acabou batendo num galho de uma árvore, e ficou preso ali. E o resgate estava sendo muito arriscado e tal, e vieram os profissionais, conseguiram resgatar todos os jovens com tranquilidade. Só que a história não termina aí. Se você fosse naquele mesmo lugar, 3 anos depois, o barco ainda estava lá. Ou seja, eles passaram tanto tempo preocupados com algo que provavelmente Deus já estava segurando eles, vocês não vão cair. E quantas vezes isso acontece conosco? Quantas vezes nós nos preocupamos com um desemprego, com uma doença, com uma situação que precisamos resolver, com algo financeiro, e que já está tudo tranquilo, calma, isso vai... Às vezes nós preocupamos tanto com uma doença que vai passar 80 anos conosco. Mas aí, eu tô mal. 40% das pessoas se preocupam com coisas que nunca acontecerão na vida. Será que nós somos uma dessas pessoas? Ser como criança é não se preocupar com o futuro. E eu não estou dizendo que você não precisa planejar o seu futuro, não precisa poupar dinheiro, não precisa fazer nada. Deve sim, mas não deve deixar a ansiedade tomar conta da sua vida. O que é ser como criança? 5. Ser como criança é saber perdoar. Ser como criança é saber perdoar. Quando a minha prima era bem pequenininha, eu fui muito mal com ela. A gente estava brincando e tudo mais, estava tudo muito legal. E aí eu percebi que estava na hora de eu me arrumar para ir para a igreja. O que eu fiz? Fui muito grosso com ela, muito rude com ela, deixei ela lá e fui me arrumar. E aí ela veio atrás, ela queria colo. Eu falei, como que eu vou te dar colo? Eu estou me arrumando para ir para a casa do Senhor. E aí eu me arrumei e tudo, depois eu acabei de me arrumar, olhei para o relógio, faltava 1 hora para ir para a igreja. Fui rude com ela, fui grosso. Vou ter que pedir perdão. Fui lá, chamei ela, vem cá. Você me perdoa porque eu fiz isso, isso e isso com você. Ela nem ligou para mim, foi lá, pegou alguns brinquedos lá. Então vamos brincar então. Chamou de volta, a gente brincou por mais meia hora ali e foi tudo tranquilo. E se fosse um adulto? Tudo bem com você? Eu estou percebendo que alguns dias tem me tratado um pouco diferente. Tudo bem? Em 1986, você foi rude e grosseiro comigo, rapaz? Você não lembra, não? Quantas vezes nós vemos pessoas que guardam rancor, que não sabem perdoar? Em Mateus capítulo 6, o versículo 12, a famosa oração do Pai Nosso, tem uma frase ali muito interessante que fala: perdoa
as nossas ofensas, Deus, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, as pessoas que nos ofendem. Percebe que a oração é: Deus, me perdoa na mesma proporção que eu perdoo o próximo. Agora, como nós estamos perdoando o próximo? Será que nós cobramos do outro total perfeição? Quem aqui nunca errou com ninguém, que se acha perfeito, por favor, se levante, nós vamos fazer uma salva de palmas para você. Se não há ninguém, então, sentadinho mesmo, me escuta. Teve um homem que viveu nos Estados Unidos chamado Jeffrey Dahmer. Não sei falar inglês, a Júlia me corrige depois. Jeffrey Dahmer. Ele era o típico vizinho comum. Aquele cara que você encontrava, cumprimentava, tudo bem, tal. Não conversava muito, mas era tranquilo. Até que um dia a polícia invadiu a casa dele e encontrou pedaços de corpos dentro do freezer, dentro do congelador. Ele matava as pessoas, esquartejava e guardava para jantar. Esse era o tipo de homem que era o Jeffrey Dahmer. Ele foi preso. E quando ele chegou na prisão, o que aconteceu? Ele conheceu Jesus. E se esse relacionamento dele com Deus foi verdadeiro, se ele teve um arrependimento verdadeiro diante de Deus, todos os atos que ele cometeu, todos os assassinatos, como você acha que Deus agiu com ele? O quê? Você está louco? Olha o animal que você é. Olha quantas pessoas você matou. Não quero conversa com você. Será que foi assim que Deus agiu? Se ele se arrependeu verdadeiramente, Deus olhou para ele e falou assim, ó, eu perdoo você. E às vezes nós não temos coragem de perdoar uma pessoa porque ela tropeçou na gente. Às vezes nós ficamos bravos com alguém porque a pessoa passou na frente na televisão, porque deixou a toalha em cima da cama, ou porque não comprou o que eu queria no mercado. Ser como criança é saber perdoar. Nós sabemos perdoar? Que sejamos como crianças. O que mais quer ser como criança? Ser como criança, isso aqui é muito importante, é tomar umas palmadas de vez em quando e ouvir um não. Ser como criança é tomar umas palmadas de vez em quando e ouvir um não. Pai que é pai, ou mãe que é mãe, sabe que não pode dizer sim para tudo que seu filho quer. Porque senão o filho se torna mimado, rebelde, e que às vezes ele precisa sim de umas palmadas. Estou dizendo para espancar a criança, não é nada disso, mas é que toda criança precisa de correção, porque elas não sabem agir como devem agir. E às vezes algumas coisas que elas pedem, provavelmente na cabeça delas é o certo. Poxa, pai, como assim que eu não posso? Agora, ó, 12:30, não posso comer chocolate? Não pode comer chocolate. E é interessante que nós agimos assim com Deus tantas vezes. Poxa, Senhor, eu quero tal coisa, eu quero que aconteça tal coisa na minha vida e não acontece. Não, filho, agora não é hora disso acontecer. Não somente isso, mas por muitas vezes nós precisamos aprender a obedecer a Deus. E aí nós não obedecemos a Deus, o que acontece? Nós tropeçamos. Já viu quando você fala para uma criança assim, ó, não coloca o dedo na tomada. Não faz isso. Quem que já fez isso? Já colocou o dedo na tomada? Eu já coloquei o dedo na tomada. Não coloca o dedo na tomada. E a criança vai lá, e ela insiste, ela olha para a tomada, né, e parece que tem uma atração entre ela e a tomada. E ela vai e coloca o dedo na tomada. E ela toma o choque. Aí você fala para ela, volta lá. Ela volta? Não volta. Porque ela aprendeu sofrendo. E quantas vezes acontece isso conosco? A palavra de Deus vem e nos fala, e fala, ó, não age assim. Perdoa, espera, ore mais. Não. E aí, vem o tombo. E sabe o que é pior? Depois que vem o tombo, a gente quer que Deus conserte tudo aquilo que a gente fez de errado.
ó Senhor, me ajuda agora aqui com a minha vida financeira, o Senhor sabe como é que está difícil. Aí Deus vai falar, não, porque você que fez toda essa lambança aí. Ó Senhor, meu casamento está tão difícil, não sei o que eu posso fazer mais, restaura meu casamento. Não, porque você que não agiu da melhor forma com o seu esposo ou com a sua mulher. E depois quer que Deus resolve tudo? Não. Ser como criança é às vezes tomar um não que a gente não quer tomar. É difícil? É muito difícil. Olha lá em Provérbios capítulo 3, versículo 12. Provérbios 3, 12. O 11 também. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Se nós agimos errado e as consequências vêm, alegre-se, que Deus está nos disciplinando. E isso é para aprendermos. Quando nós tomamos algumas palmadas ou quando nós ouvimos algum não, é porque nós precisamos corrigir os nossos caminhos e aprender a andar direito. Então, o que é ser como criança? Ser como criança é ser inocente. Ser como criança é sempre crescer, estar evoluindo. Ser como criança é amar sem esperar nada em troca. Ser como criança é não se preocupar com o futuro. Ser como criança é saber perdoar. Ser como criança é, às vezes, ouvir um não e tomar umas palmadas. E último, que eu posso até resumir tudo isso, ser como criança é ser dependente do Pai. Ser como criança é ser dependente do Pai. Quando nós dizemos assim, Deus, agora Deus é tudo que eu tenho. Parabéns, você tem o que você precisa. No reino de Deus, independência é morte. Ou seja, você percebe que as crianças que são dependentes dos pais, elas fazem tudo aquilo que o pai diz para elas fazerem. Ó, você pode ir com tal pessoa, porque tal pessoa é confiável, a criança vai. Ó, agora você vai, o papai vai prover para você o seu alimento, a sua roupa. Pode descansar, pode dormir tranquilo que o papai está cuidando de você. E esse deve ser o nosso mesmo procedimento, o mesmo padrão. Ser dependente de Deus para tudo. Porque de fato nós somos. Para a nossa saúde, para nossas finanças, para os nossos relacionamentos, para a nossa salvação, somos dependentes de Deus. Quando eu era pequenininho, eu fugi de casa. Fiz essa arte. Eu tinha uns 10 anos de idade. Ou até um pouco menos. Eu fui lá, peguei, fiz uma roupa, uma trouxinha de roupa. Peguei duas calças, uma camisa. Peguei uma bolacha, sobrevivência. E aí saí. Fui, andei até a esquina mais ou menos. Cheguei na esquina e falei, o que eu estou fazendo? Se eu for embora, quem é que vai passar minha roupa? Quem é que vai comprar os lanches que eu gosto? Não tem como. E aí eu voltei. Minha mãe ficou sabendo disso de uns 15 anos depois. Olha que mãe desnaturada, né? Não sabia que o filho estava indo embora. Mas eu percebi que ficar longe do pai não tem como. Sobreviver longe do pai não dá. E quanto mais cedo nós descobrirmos isso, que não dá para viver longe de Deus, vai ser melhor para a nossa vida. Que não dá para tomar nenhum tipo de decisão na nossa vida sem consultar a Deus, vai ser melhor para nós. Toda vez que eu entro no carro, ou quando eu não estou no carro, a Júlia vai entrar no carro, ela olha assim e fala, pai, aqui ó, seu lugar é aqui. Onde que é meu lugar? Na direção. Papai, você pode guiar que eu estou tranquila. E que nós possamos fazer o mesmo e falar o mesmo para Deus. Pai, seu lugar é aqui, na direção da minha vida. Que isso possa ser a nossa realidade. Será que nós
somos dependentes de Deus? Estamos entregando todos os nossos caminhos para Deus? Será que quando nós nos afastamos de Deus, nós pensamos, é melhor eu voltar, porque longe do Pai eu não vou conseguir viver? Que isso seja realidade para nós. E quando eu olho tudo isso, quando eu analiso como nós devemos ser como crianças, e que isso é importante, que aqueles que estão no reino de Deus são aqueles que são como crianças. Por muitas vezes eu olho para a humanidade e até mesmo para alguns cristãos, eu falo, que pena. Poxa vida, que pena que a gente se torna adulto. Que pena que a gente se torna independente. Que pena que a gente acha que pode crescer sozinho. Que pena que a gente acha que pode resolver nossos problemas sozinho. Que pena que nós não temos mais esse relacionamento com o Pai tão próximo. Que pena. Mas que essa não seja a nossa realidade. Ontem, as filhas do Carlão da Renata estavam lá em casa e eu fiquei observando elas brincando e todas felizes, sem problema nenhum. Eu fiquei pensando, poxa, a gente não envelhece, a gente não para de brincar porque a gente envelhece. A gente envelhece porque a gente para de brincar, a gente para de ter essa mentalidade. Mas agora eu quero ter uma mentalidade diferente. Eu quero olhar as pessoas de uma maneira diferente. Mas para que isso aconteça, tem que ter um esforço da minha parte, da minha vida. Será que nós queremos ser como crianças? Eu espero que sim. Que isso seja uma realidade para cada um de nós aqui. Vamos orar? Obrigado, Pai. Em uma única frase, o Senhor nos dá tantos ensinamentos, Pai. Nós poderíamos ficar muito tempo meditando nessa palavra, falando um pouquinho mais sobre aquilo que o Senhor está querendo dizer sobre ser como criança. Ó Deus, e quantas vezes o nosso coração está tão distante do Senhor? Quantas vezes nós deixamos de ser dependentes do Pai? Mas que hoje nós possamos ter essa consciência que nós não podemos viver sem o Senhor. Nos ajude, Pai, a de fato ter o nosso coração como uma criança. Não uma vida de infantilidade, mas uma vida que seja totalmente consagrada, dependente do Senhor, com uma mente pura, com um coração saudável, disposto a perdoar, não se preocupar com o futuro, e que o Senhor está à frente de tudo, Pai. Obrigado pela sua igreja. Abençoe cada um que está aqui presente hoje. Eu te louvo, Pai, e que nós possamos meditar isso, Pai, durante todo o decorrer da nossa vida. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ficar sentado. Quero fazer uma coisa um pouco diferente neste momento. Acho que muitas vezes a gente escuta uma mensagem e acaba saindo das portas sem pensar duas vezes de novo sobre a mensagem ou sem saber como aplicar isso em nossas vidas. Neste momento eu vou pedir pro equipe de louvor continuar tocando, só um instrumental. E eu quero que você, neste momento, toma alguns minutos para conversar com Deus exatamente sobre esse assunto. Se Jesus mesmo falou que essa é a condição para você entrar no reino dos céus, você não acha que é uma coisa extremamente importante para aplicar em nossas vidas? Então que neste momento, enquanto estamos tocando sozinho, entre você e Deus, conversa com Ele, pede para Ele ajudar você voltar a ser inocente e puro espiritualmente, ajudar você a crescer espiritualmente e de amar o seu próximo sem esperar nada de volta, para não se preocupar com o futuro, sabendo que Ele está em controle, para saber como perdoar. Talvez tenha alguém aqui que você precisa perdoar, talvez tenha alguém que fez alguma coisa em sua vida que você nunca perdoou essa pessoa. Você possa pedir para Deus neste momento força para isso. Você possa pedir que Deus realmente te disciplina, você saiba como aceitar aquilo, e pede para Ele ajudar você a ser mais dependente
nele todos os dias. Toma este momento, ora. Depois de alguns minutos ele vai começar a cantar, o Gabriel vai cantar, e quando você ouvir a música cantar, vamos levantar e vamos cantar junto, amém? Entre você e Deus agora, conversa com Ele. Quero ser como criança e te amar pelo que é. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Eu torno-me independente e deixo simplesmente crer. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e
acreditar em ti. Cante. Mas às vezes sou levado pela vontade de torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Senhor, abraça-me, abraça-me, sim, abraça-me, abraça-me, Senhor Jesus, abraça-me com seus braços de amor. Só a igreja, abraça-me, 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 abraça-me com seus braços. Hoje, aniversário do meu pai hoje. E aí eu liguei pra ele à tarde, conversei um pouquinho com ele. Tá muito velho, meu pai tá fazendo 50 anos. Muito velho. Ele parece mais novo que eu. Mas conversando um pouquinho com ele, aí começa a lembrar. Ei, você lembra quando você tava aqui em casa? Você era menino e a gente ia a tal lugar e tal lugar. E eu começo a me lembrar de como aquilo me dá alegria. Lembrar do tempo que eu estava perto do meu pai. E aí depois a gente vai começando a crescer e a gente tem as nossas responsabilidades. E hoje aqui na correria do meu dia a dia, e é difícil ficar longe do meu pai. Mesmo com já adulto responsável, com 2 crianças. Falando com a Alessandra, ela falou assim: se minha mãe morrer hoje, apesar de eu já ser mãe, eu vou perder o chão. E é estranho mesmo. Mas eu quero que você pense na diferença entre os nossos pais da terra e Deus. Viver sem Deus não dá. Morrer sem Deus não dá. Então que nós tenhamos essa consciência hoje de voltar para estar perto de Deus, estar próximo. E isso é algo que acontece tantas vezes de pessoas que estão tanto tempo na igreja e que a coisa vai esfriando e que elas não têm uma capacidade de se renovar, de aprender, de ter esse relacionamento mais próximo com o Pai. Que nós não possamos deixar isso acontecer, mas que a nossa vida seja realmente novidade todos os dias e que o nosso relacionamento com Deus seja cada vez mais íntimo, para quando nós deixarmos este mundo, nós sejamos cada vez mais próximos de fato do Pai. Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Pai, pela sua igreja. Obrigado, Deus, por todas as vezes, Pai, que o Senhor nos repreende. Por todas as vezes, Pai, que as coisas não acontecem da maneira que nós queremos. Porque eu sei de fato, Pai, que mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando nós queremos o chocolate antes do almoço, o Senhor está observando tudo, o Senhor conhece tudo, Pai. Faz o melhor para a nossa vida. Ó Pai, não permita, Pai, que o nosso coração queira estar longe do Senhor, mas que a nossa vida possa cada dia mais conhecer a Ti, buscar ao Senhor, crescer na graça,
para que o nosso relacionamento seja cada vez mais íntimo. Abençoe cada um aqui presente hoje, Pai. Eu te agradeço, no nome santo e precioso de Jesus. Amém.